Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Thiago Schroeder, especialista em cardiologias e arritmias, e hoje a gente vai falar de um tema que gera muitas dúvidas e muitas preocupações em médicos e pacientes com a síndrome de Brugada. A pergunta é: existem medicações que devem ser evitadas ou são contraindicadas em pacientes com síndrome de Brugada? A resposta é sim, existem medicações que são contraindicadas e devem ser evitadas a qualquer custo nesse paciente. A gente vai começar falando, citando elas, uma classe de antiarrítmicos, que são um grupo de antiarrítmicos que bloqueiam um canal de sódio no coração. O principal representante desse grupo no Brasil é a propafenona, conhecido comercialmente como ritmonorme, Tuntar. Esse grupo de medicação deve ser extremamente evitada nos pacientes com síndrome de Brugada, pois podem desencadear arritmias graves nesses pacientes. Aí você vai me perguntar, Thiago, mas esses medicamentos não são medicações antiarrítmicas para evitar a arritmia? E o principal problema da síndrome de Brugada não é a arritmia, mas o que acontece é que a gente sabe que a principal característica que leva à síndrome de Brugada é uma alteração em alguns canais de sódio nas células do coração. E esses antiarrítmicos agem exatamente inibindo esses canais de sódio. Okay? Outra classe de medicamentos que devem ser evitadas, contraindicadas, são alguns antipsicóticos e antidepressivos. Por exemplo, a nortriptilina, a amipramina, o lítio, usado, por exemplo, no distúrbio bipolar, são um grupo de medicações que realmente contraindicadas nesse contexto, nesse grupo de pacientes. Além disso, algumas situações, por exemplo, como a intoxicação alcoólica, libação alcoólica, deve ser evitada. O uso de cannabis, tanto recreativo quanto medicinal, deve ser completamente restrito, contraindicado, inclusive em novas terapias para epilepsia, para TDAH, que tem um cannabis medicinal. Então não são indicados, são contraindicados em pacientes com síndrome de Brugada. Ok? Além disso, existem medicamentos que devem ser evitados nesse contexto. Algumas delas antiarrítmicos, por exemplo, antiarrítmicos às vezes muito utilizados, por exemplo, a miodarona deve ser evitada, o próprio propranolol deve ser evitada, verapamil deve ser evitada, alguns antidepressivos extremamente comuns, por exemplo, a fluoxetina, o abupropiona, que além de ser um antidepressivo, tem a utilização também para interrupção, para auxiliar a interrupção do tabagismo, e algumas medicações extremamente comuns, por exemplo, a metoclopramida, que é o famoso Plasil, também devem ser evitados no grupo de pacientes com síndrome de Brugada. Esse grupo de medicamentos que devem ser evitados, caso precisem ser utilizados, devem ser utilizados com extrema cautela e com um rigoroso acompanhamento, com realização de eletrocardiogramas e avaliações seriadas ao início. Mas sempre que possível evitá-las, devemos ser evitadas. Outra coisa muito importante em relação à medicação na síndrome de Brugada é lembrar que a febre é um fator de risco para desenvolvimento de arritmias na síndrome de Brugada. Então, os pacientes, as crianças ou adultos que apresentam febre, devem sim ser medicados com o intuito de não elevar muito a temperatura corporal, reduzir a febre e com isso ter mais segurança. Tem um site extremamente interessante com informações atualizadas, quase que em tempo real. Então, se algum novo medicamento, e traz a lista completa de medicações que devem ser evitadas e que são contraindicadas na síndrome de Brugada, que é extremamente interessante, que vou deixar para vocês na descrição. O site é www.brugadadrugs.org. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Aproveitar vocês, deixar o convite para inscrever no nosso canal.